Ao longo de 4 angustiantes episódios, o premiado cineasta Oliver Stone, diretor da obra-prima Platoon e um notável militante esquerdista, entrevista Vladimir Putin, presidente russo que dispensa maiores apresentações. É uma conversa franca, com uma câmera instável, um entrevistador que não consegue esconder sua admiração pelo autocrata e um entrevistado que expõe despudoradamente. O Paulo coloca as palavras só para quebrar a gente. Sua repulsa ao Ocidente. No momento em que muita gente sai em defesa de Putin porque vê nele um defensor dos valores conservadores que estão em decadência no Ocidente, é sobre Entrevistas com Putin, filme de Oliver Stone, que conversamos no Quarentena CUT 93, agora começando já, direto de Curitiba, Brasil, América Latina, América, país, planeta Terra, etc. Vamos lá. Eu passo a palavra, eu vou começar só uma provocação, estilo Paulo Pouzonov, que gosta de fazer essa zona sempre, em vez de falar o que acha, fica perguntando para a gente o que a gente acha. Eu vou começar. Para mim, a parte mais reveladora da entrevista, reveladora sobre esse momento, é quando ele fala que do dia para a noite, ao acabar a União Soviética, 25 milhões de russos se viram no exterior, ou seja, eles moravam no país, que era a União Soviética, e quando acabou a União Soviética, eles acordaram no exterior. Ou seja, e ele fala sobre isso, uma tragédia. Isso foi uma tragédia. Para mim, isso deixa muito claro o pensamento dele em relação ao que ele quer para o futuro, o que ele está querendo na Ucrânia e o que ele quer para o futuro nos países que eram membros da União Soviética. Tanto que ele, com mão de ferro, evitou a independência da Chechênia em 1999 e sempre ficou de olho na Ucrânia, anexou a Crimeia em 2014 e agora volta a invadir. O que vocês acham? A provocação, o que vocês acham desse trecho? Vocês acham que é isso, que é um indicativo, que ele não vai descansar enquanto não recuperar todas as repúblicas soviéticas, ou pelo menos colocar no governo pessoas que nem, por exemplo, na Bielorrússia são amplamente favoráveis a ele, não mais do que titerados de eu seu acho governo? Assim que tem deixa eu responder só. Oi, né? Tudo bem com vocês? Eu acho que fica bem claro ali, né? Essa intenção e é curioso como eu tô mais fresco na memória, eu assisti os 2 primeiros episódios ontem, os 2 últimos hoje, né? Uma série, aí são 4 entrevistas de 1 hora de duração, tá disponível no YouTube, e é até uma parceria ali, que eu acho que é muito indicativa já da linha ideológica do Putin, que é uma parceria com o blog do Fernando Moraes, né? A gente sabe, Fernando Moraes ligado ao PT, escreveu aí a biografia do Lula também. Não, o Putin ele tem esse interesse, né, Jones? Ele tem esse interesse, esse banzo da União Soviética. Então, eu acho que nesse primeiro episódio é muito curioso, né? Fica claro como ele se vê investido de uma missão, né? Uma coisa quase ele se vê ali investido de uma missão quase divina, né, de restaurar não só a União Soviética. Eu acho que o buraco aí é mais embaixo um pouco, talvez ele queira restaurar a honra do Império Russo, né? E o documentário, até o primeiro episódio, os primeiros 15 minutos, eu acho, do primeiro episódio, rapidamente até, o Oliver Stone ele pede pro Putin contar a origem dele, como ele chegou a Moscou, falar da mãe, do pai, né, como ele assumiu o poder ali com Boris Yeltsin. Foi muito divertido ver o Boris Yeltsin novamente lá regendo a orquestra e tal. E daí dá para ver que ele se apropria aí, não sei, talvez... Só um momento do Boris Yeltsin, tem uma cena muito boa que, aliás, todo documentário sobre o Putin passa essa cena, que é aquela que ele dá uma bambeada para frente e tem um cara que vai ajudar. E o cara vê que ele se recupera, o cara bota a mão no cabelo assim, tipo, não fui ajudar, só tô ajeitando meu cabelo aqui.
Daí talvez o Evandro possa falar melhor sobre isso, mas me parece ali que ele está muito tentando usar lá a tal da jornada do herói, né? Ele era um homem caído, ele era pobre, daí o Boris Yeltsin chamou ele para ser primeiro-ministro, então ele falou não, ele recusou, né? E toda essa coisa do herói recusar aí um primeiro chamado, aí depois acabou aceitando. Então a gente, a maior virtude dessas entrevistas é que eu acho que é isso, né? É tudo muito às claras ali, é um papo franco, realmente. Existe admiração do Oliver Stone, é indiscutível essa admiração também, e é um Putin ali expressando toda a visão cínica de mundo dele, né? Ele fala muito dos Estados Unidos como um parceiro o tempo todo, o que hoje em dia, né? Hoje, no dia 2 de março, é muito estranho ouvir isso do Vladimir Putin, e no finalzinho do documentário eu acho que tem uma frase, Jones, que resume assim muito esse embate, por que é tão confuso, por que tem gente aí que, por oposição a Biden, democratas, está escolhendo ficar ao lado de Putin nessa confusão toda. E ele diz, né, sobre a Rússia, sobre o modo de ver o mundo russo, que ele expressa tão bem, ele fala lá, temos nossa própria noção do que é justo e injusto. Eu acho que esse é o grande conflito que a gente vê hoje como pano de fundo desse conflito, dessa invasão da Ucrânia pela Rússia. Muito bem. Evandro, uma palavra para você. Eu vou voltar um pouco. A gente aqui está discutindo uma série de entrevistas de 4 horas, mais ou menos, o material final, e que o Putin deu ao Oliver Stone. Só que para ele dar essas entrevistas, ele ficou indo rotineiramente durante anos, talvez, pelo menos, acho que são 4 ou 5 vezes que ele vai até a Rússia para fazer essas entrevistas, ali por volta de 2015, 2016. Eu acho que o documentário deve ser lançado ali por 2017, por aí, mais ou menos. Tudo que o Putin, claramente o Putin está usando o Oliver Stone como uma ferramenta de propaganda. Assim, em alguns momentos eles dão a entender, quando o Oliver Stone faz uma pergunta, o Putin responde: agora você está querendo me pegar aqui, como se ele já tivesse acesso às perguntas que iam ser feitas, né? Eu não me lembro, alguma pergunta de geopolítica um pouco mais de fundo, que daí o Putin fala: você está querendo me pegar agora? Daí ele fala: não, se você preferir, a gente grava em outra hora. E o Putin fala: não, eu posso falar. Então você vê que tem um certo acordo ali que está acontecendo entre o Oliver Stone, que é um cineasta com muito talento, mas com uma agenda também bem clara de progressista, né? E olha, assim, com admiração Fidel, olha com admiração Maduro, e olha com muita, mas muita admiração Putin. Para os nossos leitores, e eu faço uma avaliação, já que Putin é uma figura muito enigmática, porém é uma figura que está ao lado de Fidel, que está ao lado de Maduro. Por isso exerce tanta admiração na esquerda. Mas ainda assim é uma figura enigmática, e por isso esses documentários chapa branca, essas entrevistas de chapa branca, elas são também interessantes, porque elas pelo o entrevistado estar mais relaxado, acaba revelando aquilo também que ele não necessariamente revelaria se ele estivesse contra a parede. A gente comentou isso naquele documentário sobre Cuba, lá da série de entrevistas me fugiu o nome agora do documentário, que ele foi durante anos entrevistando o Fidel, né? Cuba e o Cameraman. Cuba e o Cameraman. Cuba e o Cameraman, que por mais que todo o olhar de admiração que o diretor do Cuba e o Cameraman tinha por Fidel, as próprias imagens e o tempo passando e mostrando as histórias revelavam, mesmo que indiretamente, como é brutal um regime ditatorial, como é brutal um regime inspirado no socialismo e no comunismo. Nesse caso aqui, eu assim, realmente eu achei um material incrível.
porque durante essas 4 horas e por muitas horas de entrevistas que devem ter sido captadas, você começa a enxergar um Putin um pouco mais humano, que ri. Eu nunca tinha visto o Putin rindo, mas ele está rindo. Ele realmente está rindo por causa de uma colocação ou porque ele teve algum insight. E não aquela risada do senhor do mal, que às vezes aparece nas entrevistas coletivas que ele dá, né? Aquele deboche. Não, assim, é o rindo de se pegar numa piada ou de fazer uma tirada com o Oliver Stone, né? E ver que pegou o Oliver Stone de contrapé, então ele dá aquela risadinha. Então você vê que ele começa a se revelar um pouco mais do que aquilo que a gente conhece. Para mim, o Putin ele é muito enigmático. Eu não consigo classificá-lo. Eu comecei a ter uma ideia de quem é Putin a partir desse documentário, e apesar de já ler bastante sobre isso, apesar de todo o noticiário que a gente está tendo recentemente, apesar do noticiário que a gente teve à época da Crimeia, e, enfim, ele está há 21 anos no poder, ele já passou por 5 presidentes norte-americanos, né? Ele passou por Clinton, ele passou por Obama, ele passou pelo Bush, passou pelo Trump e está agora com o Biden, né? Né? Qual outro líder do Ocidente fez isso de maneira com verniz democrático, né, pelo menos. Óbvio que ele não é, a Rússia não é mais uma democracia, né? Ali não há mais liberalismo. E é engraçado como ele usa a retórica, né? E eu às vezes me pergunto se ele acredita, porque ele fala com uma capacidade de comunicação tão incisiva que você se pega tendo a falar, não, mas ele tem um ponto, sabe? Volta e meia, eu tenho muitas resistências, mas em muitas vezes eu assistindo o documentário, eu falei, mas ele tem um ponto. Quando o Jones falou dos 25 milhões de russos que se viram sem propriedade privada, porque eles também tiveram expropriações, sem assistência, sem pensão, sem um país, porque, imagine, na União Soviética, os russos moravam em toda a União Soviética. A partir do momento que cai a União Soviética, o que acontece com os russos que estão nos satélites, né? E ainda assim são russos. Então, esse discurso nacionalista dele de alguém tem que pensar por esses russos, realmente é algo que se fala, faz sentido, né? Tipo Thanos me fugiu o nome lá Os Vingadores? Dos Vingadores, mas eu esqueci o nome do filme lá que tem. Ultimato, tem o Ultimato e o Guerra Endgame, Infinita. Guerra Infinita. Isso, é o Thanos em Guerra Infinita, ou Guerra das Joias, né? Que você fala, pô, esse cara é um vilão? Será que ele é um vilão? Será que ele não tem um ponto, né? Qual o ponto? Exterminar metade de todos os seres vivos do universo? Exatamente, aquela que a gente já explorou. Metade das pessoas que eu conheço. Então por que a Gazeta deu matéria sobre o malthusianismo e como isso estava por trás? Mas não foi para falar que isso é um bom ponto. Não estou falando que é um bom ponto, eu falei que ele tem um ponto. Ah, tá, um ponto. Se eu falei um bom ponto, eu falei equivocadamente. Eu que entendi errado. Mas dá para fazer o pensamento inverso, né, Evandro? E os ucranianos que moravam na Rússia? A Ucrânia vou invadir, óbvio que não ia acontecer, porque a Ucrânia não tem esse poder. Vou invadir a Rússia porque tem meia dúzia de ucranianos morando lá. Um ponto. Vou ser mais claro, eu não estou defendendo, eu estou falando que ele tem um ponto. Ele tem um ponto, ele é convincente. Eu não diria que eu não diria que ele é carismático, né? Porque se tem uma coisa que ele não tem é carisma. Mas ele fala muito bem. Eu acho ele carismático. Acho ele muito carismático. É só ver que antes da gente discutir Putin, a gente já conhece ele domando urso, cavalgando dinossauros, fazendo operação na neve. Eu acho que ele tem uma capacidade... Eu acho que ele é um cara que fala muito bem e assim, é muito difícil dar um nó nele, né? Porque ele é um cara muito treinado. Se você quer pensar num cara melhor treinado para ser presidente russo, eu não conseguiria pensar em ninguém melhor.
Um cara que conhece tudo do sistema história. soviético, cara, ele teve junto com o Yeltsin. Ele teve junto com o Yeltsin ali, que era um cara mais liberalzão, né, democrata, que queria, apesar de ter a doença dele lá, ele era totalmente diferente do Putin, o Yeltsin. O Yeltsin era carismático. Engraçado. Mas o que o Putin ele fala, e por isso que eu falo, ele tem vários pontos que você se coloca em algum momento fala, pô, olha só o que ele está falando. Quando ele fala, olha como ele é muito inteligente, né? Assim, isso é impressionante, a capacidade de articular pensamentos. Então vamos lá, você fala do Yeltsin, ele não faz críticas ao Yeltsin, mas claramente não faz, tanto que ele fala, né? Ele fala, não vou. Ele tinha seus problemas como todos nós temos. Exatamente, problemas. É isso que eu vou. Ele não faz críticas contundentes. Ele dá a entender que provavelmente ele não concorda com o que o Yeltsin fez, como com o Gorbachev. Assim como ele critica, ele faz umas críticas a Lenin sem dar a entender se ele é comunista ou não, né? Mas ele fala, não, mas o Lenin, o Stalin, o Boris, sempre ele faz um contexto que você fala, mas no fim das contas, o que ele pensa? Por exemplo, ele dá uma justificativa interessante. Ele fala, cara, a gente quer a democracia, eu sou liberal, né? Ele fala, eu sou liberal. Só que você não institui o liberalismo do dia para a noite. Você não sai da União Soviética e vai. Você tem que ter um caminho para se chegar ao liberalismo. Daí você pensa, cara, olha só, olha o ponto dele. Porque um conservador falaria que você precisa de um tempo para você precisaria uma adequação, porque você não pode simplesmente privatizar tudo do dia para a noite. Você tem que achar os melhores recursos, você tem que fazer você tem que ir desativando. Tem que ser pensado, né? Não pode ser um negócio simplesmente fazer por fazer, só para ter o selinho de liberal, né? Exatamente. Então, assim, ele constrói o discurso onde ele se afirma liberal, onde ele mostra uma saída intermediária ao liberalismo, porque simplesmente pode... E ele fala, na verdade, isso. Ele fala, não, vamos pensar em 25, 50 anos. Vamos pensar em 25, 50 anos. Então, ele também se coloca nesse caminho, ou seja, não, eu estou indo para o liberalismo. Só que é óbvio que tudo isso é retórico, né? Eu estou falando que de retórico dentro do país. Tem aquela hora que o Oliver Stone fala, você parou as privatizações, e ele faz questão de corrigir o Oliver Stone. Fala, não parei, eu simplesmente achei uma forma de fazer elas de uma forma mais justa, mais igualitária, que não fossem vendidas a preço de banana às empresas privadas. Cara, esse discurso é um discurso que agrada muita gente, porque, exato, primeiro, ele fala assim, não parei as privatizações, agrada o liberal gosta de privatização. Não vendia a preço de banana, agrada aquele cara mais à esquerda que acha que, por exemplo, aqui no Brasil, trazendo para o Brasil, que acha que no Brasil as telefônicas, né, a Telebrás, em outras empresas foram vendidas a preço de banana. Houve coisas, né, durante a privatização que foram estranhas mesmo durante os governos 1 e 2 do FHC. Mas era o que também precisava ser feito naquele momento. Inclusive, ele também fala, ele faz uma transição, porque o que você teve com a queda do regime soviético? Os oligarcas dominaram o Estado, né, se tornaram bilionários e administraram. E, inclusive, isso ele fala. Não, eu cheguei para eles e falei, farei uma anistia do passado, mas vocês vão ter que começar a se adequar a uma nova realidade onde o Estado aplicará as leis. Então, e ele ainda fala, né, Evandro? E ele ainda fala assim, os que são empreendedores entenderam. Os que enriqueceram graças aos contatos que tinham dentro do governo, esses não entenderam, ficaram revoltados. Olha, ele fala a coisa certa. Ele blinda todo o argumento dele. Sim, ele consegue falar. Eu assisti um outro documentário, o Citizen K, que é sobre o Mikhail Khodorkovsky, que era o cara que é um dos oligarcas que ele fala, e aparece a imagem, quando ele começa a falar dos oligarcas, aparece a imagem do documentário do Oliver Stone. E o Mikhail foi o cara que comprou por uma bagatela, assim, tipo 300 milhões de dólares, que é uma bagatela, para comprar a estatal petrolífera russa, que é simplesmente a Petrobras deles. Foi muito barato, e ainda foi um dinheiro que foi com o próprio dinheiro do governo, enfim, foi uma bagunça aquilo lá. E esse cara se tornou o cara mais rico da Rússia. E o Mikhail Khodorkovsky,
ele era um dos caras que ajudaram o Yeltsin a se reeleger em 96 contra o candidato que era do Partido Comunista, que queria restituir o comunismo, e o cara estava muito popular, ele estava na frente do Yeltsin na pesquisa e corria um sério risco de se eleger. E o Khodorkovsky, dono da Yukos, que era a petrolífera, que ainda é uma petrolífera russa, que era a petrolífera estatal, e ele foi privatizado e ele comprou. E o Boris Berezovsky, que era o dono de uma rede de televisão, eles injetaram dinheiro, fizeram de tudo para o Yeltsin ganhar, porque o cara ia simplesmente reestatizar tudo, e eles precisavam. E esses caras também articularam para o Putin entrar no lugar do Yeltsin, quando o Yeltsin estava dando claros sinais de que não conseguia mais, né? Nem ele não consegue falar 2 palavras, né? Aquela hora que ele vai falar que vai renunciar, eu renuncio. Demora meia hora para falar que ele renuncia. E o Khodorkovsky fala nesse documentário Citizen K que se você é de direita, conservador, seja lá o que você... Se você é de direita e fala com o Putin, você sai achando que o Putin é de direita. Se você é de esquerda e fala com o Putin, você sai achando que o Putin é de esquerda. Se você é liberal, centrista e vai falar com o Putin, você sai achando que o Putin é liberal, centrista. Então, para quem está nos assistindo, é bom ter isso quando for assistir. Você vai ver várias coisas que nem o Evan está falando. Ô, João, esse cara tem um ponto. Então, vamos aproveitar a tua deixa e vamos perguntar para o Paulo. O que você enxergou, Paulo? Se cada um enxerga o que... E outra coisa que eu ia falar, assim, você falou que você viu um Putin mais humano e tal, né? E hoje a gente até traduziu, foi ontem, né, Jones? A gente está gravando na quarta-feira um texto do Theodore Dalrymple falando sobre a loucura, que a gente não pode ficar também colocando tudo isso na conta de uma loucura, e no começo ali ele fala do texto, o Theodore Dalrymple fala dos olhos de lata do Putin, né? Que ele é uma coisa assim, você olha, é estranho. Eu acho que no Brasil a gente usa a expressão olhos de vidro, né? Não tem muita emoção ali nos olhos. É um olhar robótico, né? Talvez um olhar eu traduzi o texto mesmo. do Dalrymple, eu acho que eu pensei em colocar olhos de lata ou olhar robótico. Isso. Eu fiquei em dúvida ali. Eu achei melhor deixar olhos de lata. Né? Mas é meio por aí mesmo, olhar, mas foi boa a saída. E me parece isso, assim, ele vê o mundo como um certo desprezo, né, pelo ser humano, assim, o indivíduo. Tudo ali ele vê o mundo como um tabuleiro de war, vamos fazer assim, falar assim. Quando ele fala da guerra da Chechênia, é uma coisa, a guerra para ele, e até puxando um pouco a discussão para o nosso tempo, evidentemente, a Ucrânia não é um país habitado por pessoas, por idosos, homens, mulheres, crianças, trabalhadores ou não. Enfim, é um território a ser ocupado com instalações militares. Me parece isso é uma coisa que nos 2 primeiros episódios fica bem claro, um certo, até como ele ignora esse aspecto mais humano das relações internacionais. Ele é um presidente ali, ele fala, né, como ele lida com os estados como se fossem pessoas, tanto que ele se refere muito aos Estados Unidos como parceiro também. Então ele tem isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, esse desprezo que ele tem mesmo por esse aspecto mais, né, individual. Paulo, mas a pergunta é um pouquinho, assim, a minha intenção na pergunta, talvez não tenha sido clara, é como você classifica o Putin? Como você classifica as ideias do Putin, independentemente do que como ele age? Ele é um decadentista, né? Ele é um reacionário, e eu acho que está bem claro no documentário que ele quer restaurar aí uma honra, essas tradições de 1000 anos que ele fala. E quando ele falou isso ali, a Rússia tem 1000 anos e tal, eu lembrei de um outro cara que falou também de um Reich, né, de 1000 anos. Ele é um decadentista, então é por isso que eu acho que ele atrai tantas pessoas que estão vendo no Putin nesse momento essa ideia de uma pessoa capaz de restaurar valores conservadores, porque existe muita confusão esse decadentismo é usado por muitos
reacionários para levantar bandeiras aí ditas conservadoras, mas que de conservadoras elas não têm nada, elas são revolucionárias, porque elas preveem a destruição do que a gente tem hoje, da situação atual, do Ocidente atual, para restaurar um Ocidente ideal de 1000 anos atrás, uma coisa meio até medievalista, uma coisa bastante confusa. Mas eu acho que o documentário não deixa nenhuma dúvida, até pela abertura, Evandro. A abertura ali é com aquele visual soviético, muita foice e martelo, muito punho. O Putin, ele é um coletivista, ele é um nacional coletivista, um nacional socialista, e disso aí eu acho que você já pode depreender a opinião que eu tenho sobre Putin. E você, Jones, como você concorda? Ele é um nacional coletivo? Ele é um nacional ele é nacionalista. Ele usa... Ele é super nacionalista. Ele é super nacionalista. E isso atrai, né, muita gente que é contra o globalismo, que é contra... E eu não estou falando que as pessoas que são contra o globalismo estão erradas, porque, diferente de globalização, o globalismo é a intenção de instituir, né, um governo mundial. E a gente sabe, por exemplo, tem intelectuais que defendem isso de uma forma velada, mas defendem. Harari, né? O Harari, o Yuval Harari defende isso. Ele fez um texto agora durante a pandemia que ele falou que seria melhor resolvido a pandemia se tivesse um governo mundial. Claro, se tivesse um governo mundial, tranca todo mundo e não tem nenhum tipo de particularidade, faz o que o governo central manda, que para mim isso seria um pesadelo. E muitas pessoas na esquerda falam que a gente é paranoico, não sei o quê. Não é paranoia, né? Não é paranoia. Tem um monte de gente que defende isso. Só que eles não admitem que o plano é esse, né? Instituições, ONGs, enfim, etc. E tal. Não vamos entrar nisso agora, mas eu entendo que muita gente que é contra o globalismo veja em Putin um nacionalismo que quer marcar aquilo, mas ao ponto, quando ele invade a Ucrânia, talvez esteja extrapolando um pouco Bem, é o assunto do momento, não estou extrapolando o documentário, porque o documentário a gente assistiu para entender esse momento. Quando ele invade a Ucrânia, na verdade, um país ignorando o nacionalismo do outro, né? Ele é nacionalista aqui, mas ele ignora o nacionalismo daqueles lá. E ele ignora isso falando que a Ucrânia não tem história, que a Ucrânia nem é um país, é uma invenção, uma construção. Sim, os países tem mais história do que o Brasil, né? Cara, a Ucrânia tem mais história que a Rússia. Kiev já era uma cidade com catedrais lindas quando Moscou era mato, e era mato mesmo. Então, ele está pirando nessa história dele. Não, e é engraçado que o documentário lá, acho que é no primeiro ou no segundo episódio, aborda bastante, né? O documentário foi lançado em 2017, foi gravado ali em 2015, né? 2016, e ele já fala da OTAN bastante até. E já vem de lá, então, essa desculpa aí esfarrapada de expansionismo da OTAN. E a gente tem que lembrar aí o espectador que a OTAN ela tem sempre teve um caráter defensivo, não agressivo, né? Mas a gente vê que essa justificativa é uma justificativa que vem sendo construída há muito tempo e o Oliver Stone ali engole completamente, né? Então isso que eu tô falando, porque quando você assiste o Putin explicando, né, por exemplo, a anexação da Crimeia, ele explica de um jeito que você fala, putz, e agora, né? Porque ele explica do jeito que você fala, tinha que anexar mesmo a Crimeia. Porque o que ele fala é que a Crimeia votou, fez um plebiscito e pediu para ser anexada à Rússia, e teve essa votação, de fato. Só que tinha o exército da Rússia atrás de cada morador da Crimeia, né? Então, mas realmente é uma história ainda a ser melhor estudada, né? Assim, o problema é que a Europa, por mais... Eu estava conversando com um amigo meu que mora na Alemanha, é jornalista, semana retrasada ele veio para o Brasil passar as férias, estava conversando com ele, ele está falando, a Europa tem esse verniz, né? O lugar de Mozart, Beethoven, né? De Albert Einstein, de gente que... Mas é muito tribal a Europa também. É muito dividido em tribos, etnias e volta e meia essas coisas. É que o Estado-nação ainda é algo muito novo para a humanidade, né?
Sim, é algo novo para e volta e meia essas etnias, esses conflitos que estão ali há séculos, eles explodem. Aquela usando uma expressão até meio batida, né? Aquela panela de pressão ali ferve e, né, aquele negócio não aguenta, né? Explode. Mas eu penso em teoria quando o Putin explica a questão da Crimeia, né? Na teoria, se você tiver um povo que quer a independência, cara, se você vive numa sociedade democrática, você tem que você tem que respeitar a autodeterminação dos povos, eu imagino. Aí, se esse Mas povo... nenhum país, ou no Brasil, você nem pode falar em separatismo, né? Não pode, é Por lei. inconstitucional. Pois é. E eu acho que imagino que nesses países também tem um grande esforço para manter o território que já Mas por isso que eu estou existe, para falando manter a em unidade teoria. nacional. Em teoria é algo legítimo. Se você tem uma população que fala, não quero mais fazer parte dessa nação, quero ter a minha própria nação, cara, deveria Mas se é o que está respeitar, em né? jogo aí, é a autodeterminação do povo ucraniano. Eles querem se juntar, querem ser europeus, querem ser mais É onde europeus, eu ia querem chegar. fugir da esfera de influência do Putin, querem lá, tinha a ideia de entrar pro OTAN também, o que está em jogo aí é a autodeterminação do povo ucraniano de fugir, né, de se afastar da esfera de influência da Rússia. Exatamente. Assim como, em teoria, você teria que aceitar que se um povo quer ser anexado por um país, aí você teria duas votações. Você tem que ter o povo que quer ser anexado, você tem que ter uma outra votação se o povo que vai anexar também quer, porque pode simplesmente não querer, né? E você tem que respeitar isso. Mas supondo, não é? Eu imagino que sim. Queremos ser anexados pela Suíça. Eu aqui no Xaxim, em Curitiba, fiz um plebiscito aqui com a galera. Agora a gente faz parte da União Europeia. Não, mas isso aí que o Evandro tá falando tem a ver com. Porto Rico, né? Vive essa situação. É um país que quer ser o O primeiro estado, 51º. mas os Estados Unidos não querem, mas eles querem ser anexados. Assim, é uma situação interessante. Então aí, né, vai dos dois se entenderem. Mas beleza. Mas ao mesmo tempo você tem, então, que respeitar, né, pela lógica, o que os ucranianos querem. Então, digamos que ali as duas províncias separatistas ali, tirando a Crimeia, em Donban, né? Donetsk, mas essas que estão agora, que foram motivo do Putin invadir, é Donetsk e Luhansk. Isso. Ok, elas querem ser independentes, que sejam independentes. E se os outros territórios querem fazer parte da União Europeia e da OTAN, que se respeite. Então, o que você tem aqui você tem que ter um duplo pensar aqui, né? Você tem que falar, vamos lá, o Putin, ele fala que ele quer proteger as nações independentes, né, de Donbás, ele quer abrigar os moradores da Crimeia, e aí, quando você tem a maioria da população que quer fazer parte da União Europeia, o que você faz? Você tem que abandonar esse discurso. Esse tipo de coisa, Evandro, pode ser resolvido, né? Por exemplo, vamos supor que realmente seja algo legítimo da população de Donetsk, Luhansk. Olha, é um desejo da Rússia, é um desejo nosso fazer parte da Rússia. Isso pode ser arranjado de várias formas, que não a invasão com tanques, mísseis, e pode ser uma conversa, até porque a impressão que eu tenho, e não é só a impressão, usei a expressão errada, a impressão não, a certeza que eu tenho, no atual governo da Ucrânia, há espaço de sobra para esse tipo de conversação, ou se não, com o presidente, o Volodymyr Zelensky, ele não vai simplesmente do dia para a noite, caso esse tipo de conversa inicie, cercar Donetsk, cercar Luhansk com o exército e falar, não, vocês fazem parte, e começar a oprimir a população. Eu acho que pode ser. Se a demanda vai ser aceita ou não, vai ser levada à frente ou não, é outra história. Se eu quiser colocar uma árvore aqui perto na rua, mudar a arborização aqui, eu tenho que falar com a prefeitura e isso pode demorar anos. Imagina mudar um país. Então, é o tipo de coisa que, né, a gente não é assim do dia para a noite. Eu tenho aqui um monte de gente. Isso é negociado, isso é conversado, mas é aquele negócio. A Europa é assim. Quanto tempo demorou a Irlanda do Norte, né? Cara, a Bélgica corre o risco
quer um país mais civilizado que a Bélgica, né? Tipo, a Bélgica, quando a gente fala de país civilizado, a gente pensa em países tipo Bélgica, Suíça, né? Estados Unidos, Canadá. A Bélgica quer separar. Tem a região de Flandres e a outra região, que agora me fugiu o nome, elas são povos diferentes, são demandas diferentes, querem separar. E já houve isso, né? Na história da Europa, quando a Catalunha quer separar da Espanha. Cara, não é fácil o negócio, não é fácil. Na Europa Não é tem fácil. muito. Tanto que na Espanha, quem Só que propôs o imagina se a Espanha. plebiscito foi preso, né? Pois é, mas é claro, porque os países não acham legal. Não, vou perder uma parte do meu território e pronto. Não é legal para eles. Nenhum país quer ser desmembrado. Os Estados Unidos entrou em guerra, cara. A maior guerra civil, né? Quando o Sul quis separar. Enfim, é uma história complicada. Então, a gente está lidando. Só que né, quando a Guerra Civil Americana aconteceu, o Norte não ameaçou o Sul com armas nucleares. Porque não tinha. Mas vocês estão É falando, está óbvio, dando a impressão de que a Ucrânia já fazia parte e agora quer se separar. E não é, a gente está Não, não. falando só de duas regiões que queriam separar da Ucrânia, né? Então, isso, não, e essas regiões, a alegação do Putin, a alegação essas do regiões seria da Putin. Ucrânia, e não da Rússia invadir a Ucrânia inteira para garantir duas regiões. Não, o ponto que eu ia chegar no final, por isso que a gente está discutindo em teoria, né? Em teoria deveria se respeitar a autodeterminação dos povos, assim como por essa teoria você nem teria Iraque, né? Porque ali você tem 3 países dentro de um país tentando administrar suas fronteiras, né? Quer dizer... Vamos meter o Oriente Médio nisso daí, Evandro? É isso não, justamente, aí a complicação é muito maior. Mas é porque, mesmo você tentando respeitar a autodeterminação dos povos, você tem claramente uma violação do Putin, porque enquanto a OTAN, e você pode ter todas as críticas que você tiver à OTAN e à União Europeia, cuja eu também tenho muitas críticas à União Europeia, eles estão indo pelo caminho diplomático, né? Eles estão indo pelo caminho econômico, eles estão indo pelo caminho de comunicação para conseguir os seus parceiros. Então, assim, quando o Putin alega que a OTAN está avançando para a fronteira oriental da Europa, eu acho que ele está falando a verdade. A OTAN está avançando, só que o avançando, do meu ponto de vista, é um avançando legítimo. Você vai na conquista, você vai na influência, né? Você vai na cultura. E, cara, na verdade, a OTAN nem precisou, né? Esses países pediram para fazer parte. Mas é que eles pedem, todos eles sofreram com o comunismo, né? Acho que ali. Exato, esse é o grande. Eles querem a garantia de que não vão mais sofrer com isso. Exatamente. Porque, esses caras, a gente não faz. As pessoas que mandam nesses países, mandam na Lituânia, mandam na Estônia, na Hungria, os pais, na Polônia, os pais dessas pessoas, e muitas delas viveram sob o jugo do regime soviético. Né? E nazista. E nazista, né? E nazista. A gente não fez aqui o da Milada? Foi presa em campo de concentração nazista. Nem os nazistas mataram ela. Foi morrer na mão dos comunistas na Tchecoslováquia. Ou seja, tipo, para a Tchecoslováquia, por exemplo, o comunismo foi pior ainda que o nazismo. Né? Para você ver como é uma praga o negócio. Né? Para muitos países, por exemplo, eu vi gente falando que quando os nazistas entraram na Ucrânia, os ucranianos receberam de braços abertos. Mas na França também, então. Os ucranianos... mas é diferente da França. Porque na Ucrânia, eles estavam sob o jugo do comunismo. Eles tinham sofrido fazia 10, 15 anos antes com o Holodomor. Eles tiveram o próprio Holocausto, e não foi que nem o Holocausto que foi reconhecido mundialmente depois, com toda a justiça, foi reconhecido. Hoje, todo mundo, quando se fala de Holocausto, pensa que não deixemos isso se repetir. O Holodomor tem aqui o influenciador que vai na Globo News falar que isso não existiu. O Jones Manuel. Acho que só 15 países reconhecem o Holodomor como genocídio hoje, ainda. Pois nem o Brasil reconhece. Eu tive uma conversa com o embaixador da Ucrânia no Brasil o ano passado. A gente falou sobre isso. E uma das demandas, né, que eles fizeram durante esse tempo que ele teve aqui no Brasil como embaixador, ele está agora na Ucrânia, e o Rostislav Tronenko,
ele foi tentar fazer com que o Brasil reconhecesse o Holodomor. E lá no Congresso tem os vagabundos dos partidos que a gente sabe quais são, que não querem reconhecer de jeito nenhum, porque vai contra Lenin, vai contra Stalin, é assumir os crimes que Mas esses isso caras é uma demanda legislativa, isso? Ou o executivo poderia reconhecer por vontade, sei lá, por decreto ou coisa parecida? Normalmente em Portugal foi o Congresso, no Canadá foi o Congresso. Não sei se basta simplesmente por exemplo, o Bolsonaro, estamos reconhecendo tal. Acho que não, tem que passar pelo Congresso. A gente reconhece o genocídio armênio? Armênio, não sei se o Brasil reconhece o genocídio armênio. Não faça pergunta difícil, Paulo. Desculpa. Não, se você quer saber, você é jornalista. Isso, né? Pesquisa aí, cara. Eu acho interessante essa postura. Eu estava falando hoje, também é uma coisa curiosa sobre esse pragmatismo, né, diplomático, essa coisa de, não vamos condenar o ataque russo por causa dos fertilizantes, essa coisa toda. Uma curiosidade é que o Paraguai, que é o quarto maior exportador de soja do mundo, ele não exporta soja para o principal comprador de soja do mundo, que é a China. Sabe por quê? Porque o Paraguai é um dos poucos países que reconhece Taiwan. E eles falaram assim, dane-se, a gente reconhece Taiwan e a gente não exporta soja para a China, que é o principal importador do mundo, né? E você não escreveu isso numa coluna para a gente ainda? Oi? Parabéns, Paulo. E você não escreveu isso numa coluna para a gente ainda? Não, não deu tempo ainda. Hoje de manhã quantos princípios ficam acima Sim, eu acho bem importante isso. Eu acho. Legal pra caramba isso daí. Muito legal. Legal você ter trazido isso aqui. Bacana. Pois eu acho que é uma coisa legal, porque a gente fala, né? Eu falo tanto que a gente vive tempos utilitaristas, maquiavélicos, tá cheio de analistas aí citando, assim, na cara dura Maquiavel, aí esse pragmatismo, né? Pragmatismo é uma praga. Agora, a gente pode. Uma coisa que eu vou falar aqui, né? A gente pode condenar o Bolsonaro por se manter neutralidade numa coisa que é clara, né? Você vai a favor da democracia, etc. e tal. Mas eu tenho quase a impressão, a certeza absoluta, que se logo no começo ele tivesse falado, olha, estamos com a Ucrânia, stand with Ukraine, a gente admira o Zelensky, herói. Nossa, o Zelensky, cara, ia sair perfil do Zelensky, sacaneando o Zelensky no UOL, ia sair lá. Zelensky foi dançarino, é um comediante, não sei o quê. Cara, ia virar um vilão da história. Ia ter gente falando assim, o Brasil está perdendo quantos bilhões o agronegócio brasileiro vai perder com a Rússia. Cara, eu tenho certeza que isso ia acontecer. Jones, eu concordo muito com você, mas será que assim a gente vai sempre... será que o país, né, as autoridades, o presidente vai tomar sempre decisões aí, que eu acho que são importantes, com base em princípios, tendo por base como vai ser a reação da esquerda, essa reação que a gente sabe... Não, mas eu acho que ele não tomou a decisão tendo com base. Estou comentando que é um padrão que eu vejo em várias coisas. A gente sabe que a esquerda é extremamente hipócrita, mas será que a gente vai ter sempre que tomar decisões com base nessa reação? É complicado isso, né? Não, eu acho que a decisão tem que se tomar. Primeiro, que eu acho que não é uma decisão do Bolsonaro individualmente, mas isso a gente teria que trazer aqui o editor de República para conversar sobre isso e tal. Eu acho que é uma decisão que é tomada com base nos conselhos da diplomacia, do Itamaraty e tal. Enfim, mas daí a gente teria que trazer um especialista para falar sobre isso. Vamos voltar um pouco para o documentário. Ficar refém da retórica, né? Refém dessa hipocrisia da esquerda, que a gente sabe que é o natural, né? Na verdade. Mas você já, mesmo lá fora, cara, você já está tendo essa hipocrisia. E aí você está tendo hipocrisia também de parte do setor de direita, né? Então, a galera do Steve Bannon, né, que elogia, que fala que... Veja, a gente aqui, nós somos um jornal onde a gente defende a cultura ocidental, né? Onde a gente defende a cultura judaico-cristã, onde a gente defende os princípios morais, os valores universais, onde a gente é contra o relativismo, certo? Como parte dessa direita pode passar por cima e falar que, na verdade, esses princípios não são tão importantes, que o que vale são os princípios russos ou orientais, que ele vai restituir
o pensamento ocidental, ele é contra o pensamento ocidental, ele ele é contra fala as reformas ocidentais. Ele fala que eles têm noções diferentes do que é justo e injusto. Exatamente, a gente está falando de outras réguas, né? É a mesma coisa que, exagerando, né? Quando a gente fala de tribos indígenas que matam crianças, infanticínio, é outra régua. Para a gente é assassinato, né? É homicídio. Para um sertanista, para um culturalista, vai falar que isso é parte da cultura, do jeito que eles veem o mundo para conseguir a purificação. Sei lá, não sei qual que é a justificativa que você tem aí. Mas eu vejo essa retórica, eu vejo esse contorcionismo de, o Putin é um conservador nos costumes. Aparentemente é, como a maior parte da população em qualquer lugar do mundo. Né? Isso não é Não existe nenhuma população por aí que sai... Nossa, aqui nós somos uma população super revolucionária, desconstruída. Qual que é o seu... Antes de cumprimentar as pessoas, qual que é o seu pronome para falar certo? Não existe isso. Uma população fluida em uma geração escorre pelo ralo, né? Basta isso. Não sei se deu para pegar o duplo sentido, mas é antinatural, né? Uma população fluida e desconstruída é antinatural. Então é óbvio que você vai ter conservadores. Maduro deve ser conservador. Fidel Castro é conservador. O Che Guevara era um assassino que era contra o que hoje se determina como pautas progressistas. Nem conservadores, eles eram reacionários, né? São reacionários, né? Então, assim... Bem, Lula não custa lembrar, o Lula não faz muito tempo estava fazendo piada de Pelotas, né? Dando risada à solta por aí. Sim, mas o Lula é um conservador nos costumes, né? Era um conservador. Provavelmente hoje ele deve se calar, mas a gente sabe que o Lula de 10 anos atrás provavelmente acharia essas políticas identitárias uma baboseira né? de coisa de gente maluca, né? Até porque ele é um trabalhista, né? Ele enxerga o mundo com outras divisões, né? Divisão de classes, não a divisão identitária, né? Que ele vai assumir agora, obviamente, para ganhar votos, porque ele é um calculista, né? Ele é um utilitarista trabalhista, político. não um trabalhador, lembrando disso. Evandro, no podcast passado você falou, né, sobre isso, sobre a liberdade, né, é maior nessa balança aí que parece nesse relativismo que você mencionou, ainda o valor da liberdade é maior do que mais importante do que essa suposta, né, e bota suposta nisso, restauração dos valores conservadores aí. Não, então, é perfeito, e por isso que eu até coloco, eu não sei classificar ele, cara, você coloca ele como um nacionalista, coletivista, eu não sei se ele é coletivista, eu não consigo entender. Não, ele não é coletivo, eu acho que ele é um nacionalista reacionário, um cara que quer a volta de coisas que... a força, né? Que é a volta à força que... Cara, como que se consegue... Você não consegue impor nenhum valor à força nas pessoas. Essas pessoas podem fingir que seguem por medo. Agora, impor o valor não existe. Eu gosto daquele conto do Machado de Assis, que é da Igreja do Diabo. Adoro esse conto. Lembra que o diabo... O diabo vira a religião oficial, o satanismo, o diabo no conto. E as pessoas começam a rezar escondido. Né? Na verdade, acho que a moral desse negócio é outra. Eu estou fazendo uma confusão aqui, mas tudo bem. Mas a verdade é que você não consegue impor a força, né? Nada você consegue impor a força no coração das pessoas, pelo menos você não consegue impor a força. Eu acho que consegue. Eu acho que consegue, porque daí eu cito, então, o 1984, né? Quando o Estado não quer que você diga acreditar, ele quer que você acredite, né? Então, eu acho que existe, sim, uma força brutal em cima, e eu acho que a gente viveu isso, sabe, cara? Eu acho que a gente vive isso de uma maneira nas democracias. Quando você faz as pessoas acreditarem que o lockdown é a única solução, quando você faz as pessoas acreditarem que em passaporte vacinal, sabe? E acreditarem, e eu olho para essas pessoas e eu enxergo que elas estão
convencidas daquilo, e apesar de que você pode facilmente derrubar. Eu acho que até as pessoas mais vocais, elas assim, as pessoas que são que mais alegam isso e aquilo, elas têm uma vontade muito grande de mostrar que elas acreditam naquilo, porque no fundo elas têm medo de discutir essas coisas. Nossa, eu concordo plenamente com você. Até quero ver se eu escrevo sobre isso aí para a Gazeta. E também tem essa tendência, né? Que eu acho que é uma tendência natural de uma parcela das pessoas de uma submissão, porque é muito mais fácil, às vezes, você se submeter, não ter que rever algumas coisas que você pensa. E aí é muito fácil. Acho que também tem essa tendência à submissão de muita gente, que é uma coisa que eu acho que é uma falha aí um pouco do 1984 do Orwell, que eu acho que ele não aborda muito esse desejo natural das pessoas de submeter. É tão mais fácil você se submeter. Não, ele mostra isso. Tem as pessoas que a maior parte. A maior se submete meio que quase voluntariamente, cara. Todo burocrata, todo mundo ali ao redor. Tem aquele bairro lá também, né? É verdade. Não, acho que isso é bem natural, por sinal. Bom, para resumir aqui, para a gente encaminhar para os finalmente, vou dar meu parecer, e só queria concluir um pensamento, que é quando a gente estava falando em teoria, que a OTAN, eu tenho várias críticas à OTAN, tenho várias críticas à ONU, mas eles ainda se conseguem com soft power, com a política e com a economia, conquistar os seus aliados e estão sim avançando sobre o Oriente. Isso é um ponto. Por outro lado, a resposta russa deveria ser nas mesmas regras ou em outras regras que eles, que eles criassem, mas que ainda assim respeitasse o mínimo dos direitos humanos. Ou seja, eles não deveriam reagir a um avanço da OTAN com um avanço terrestre matando civis. Isso, para mim, eles riscam a linha do aceitável e se torna, obviamente, ali no absurdo e entram no massacre, no deplorável, né? Então, assim, existem mecanismos que eles também poderiam atuar para agir, como a própria China, em determinada forma, está conseguindo fazer com Hollywood, né? A China está conseguindo mudar a percepção de Hollywood sobre a China, porque ela simplesmente não exibe os filmes. Então, ela usa os poderes que ela tem para influenciar o debate, o soft power. Assim como a Coreia do Sul consegue fazer isso hoje muito bem com a sua cultura. Então, todas as séries, bandas, né, aparelhos celulares que brotam da Coreia do Sul, de alguma forma estão influenciando as gerações e a diplomacia mundial, assim como a China faz, assim como Hollywood. A gente publica matérias, né, Jones? Simplesmente você não critica mais, você não coloca... Hollywood não coloca negro em pôster, em primeiro plano, em pôster de filme, porque senão não passa na China. Isso não é influenciar o debate público? Porque você se lembra qual que é a justificativa, Jones, que eles não aceitam? É só racismo mesmo? É racismo puro. Racismo simples. Puro, né? Racismo puro e simples. Cara, tem propagandas, a gente deu já propagandas que mostram a mulher colocando um negro numa máquina de lavar e tirando ele branco. Cara, é um negócio assim de um nível de escrotidão, de nojeira. E isso a esquerda, a Hollywood aceita fazer negócio com esse pessoal, e a esquerda brasileira acha que esse é o futuro, que a esquerda brasileira que se diz antirracista, antifascista, anti o cacete a quatro, aceita tudo isso, acha bonito, acha lindo é a mesma que eles fazem. Que está dando pano para manga para o Putin. Então, assim, é a mesma galera, é Maduro, China, Coreia do Norte, Putin, tá tudo orbitando os mesmos ideais, as mesmas vontades, só que o Putin passou do limite. Que o Putin, ele consegue congregar gente de várias matizes ideológicas porque ele é um sabonete. A galera tem... simplificando, linguagem popular, o Putin é um sabonete, sabonetão, ele é liso, galera. Sabe aquele cara... que você chega numa loja de automóveis para comprar um carro usado, o cara vai te empurrar o pior carro da loja e você vai sair achando que comprou um Mercedes. Ele é um vendedor de ideias usadas, cara. Um bom vendedor de ideias usadas e reaproveitadas. E sabe o que é o pior? Tem um monte de gente usando aí como desculpa para eu apoio o Putin, ele é o salvador, não sei o quê.
uma questão também da soberania da nossa Amazônia. Como é que você vai confiar na palavra de uma pessoa como essa? Qual que é a relação do Putin com a Amazônia? Desculpa. Porque ele teria, ao contrário da Europa, né, da União Europeia, que questiona a soberania do Brasil sobre a Amazônia, o Putin teria reafirmado, até durante essa última reunião com o Bolsonaro, que ele defende a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Mas como é que você vai confiar num vendedor de carro usado? Com todo respeito aos vendedores de carro usado, a gente está falando aqui do estereótipo, né, claro. Até porque hoje em dia carro usado tá caro para burro, tá mais caro que carro novo, praticamente. Então é isso, pessoal. É isso. Vamos Daqui a pouco, então quer dizer que esse programa é o programa que, no final, resumindo o programa inteiro que a gente falou, é que a gente vai ser cancelado pelos vendedores de carros usados. É isso. Pode ser. A gente vai dar nota para isso? Não, a gente parou de dar nota faz tempo, né? Não, então tá bom. Então vamos para. Parou? Eu não sei, eu tava de férias. Paramos, né? Vocês não quiseram mais dar, ficaram tirando sarro aí quando eu tava de férias, então não tem mais. Mas eu não vou dar uma nota, um número assim, mas eu vou dizer que eu achei que, assim, é um bom... Às vezes esses caras, que nem você falou, o cara que faz lá o cameraman e o Oliver Stone, esses caras são úteis para a gente conhecer personagens que de outra forma não conheceríamos, né? Personagens, situações, etc e tal. O cara tem um ponto do documentário que é o que eu acredito que o Putin é. E pra você ver, só ele conversando com um amigo que você conseguiria tirar. Eu acho que ele, quando o Oliver Stone pergunta para ele, mas muitos aqui na Rússia, né, te classificam como um novo czar. Ali ele se abre. Ali ele dá uma risadinha, não consegue voltar. Então, assim, o que eu acho é que ele é mais do que o comunismo, é mais do que o leninismo. Eu acho que ele se vê como o czar mesmo. O czar que é o russo, e que é por isso que ele não vê fronteiras, é por isso que ele não vê... Ele se coloca acima do Estado. E uma coisa também que alguém me falou, foi você, Paulo, que me falou esses dias, que assim, do ponto de vista prático, ele ser um pouco paranoico faz sentido porque se a gente parar para ver quantas vezes a Rússia foi invadida nos últimos 300 anos. Eles têm essa coisa da pátria mãe que não... Você tá ali de boa, daí chega o Napoleão. Eles não foram lá provocar o Napoleão. A União Soviética. Não, a União Soviética e os nazistas. Não, a gente vai fazer um pacto com essa cambada de lazarento que é nazista para eles não nos invadir. Daí, de repente, os caras estão aqui na porta, de volta. Não, e os nazistas ainda, o Hitler quis invadir e tomar uma cidade chamada Stalingrado para humilhar o Stalin. O Stalin jogou gente e bomba lá até o máximo para que não acontecesse isso, mas eles queriam tomar Stalingrado de toda maneira, que é a famosa Batalha de Stalingrado, que tem aí até o documentário Netflix, assista. Não, e de todos os lados, né? Você teve a guerra sino-russa, como que é? Acho que é sino... Não, o Japão invadiu a Rússia e ganhou. Depois de fazer um acordo com a Inglaterra, que estava do outro lado. Exatamente, que era um acordo de não agressão. Porque aí, na hora que fez o acordo de não agressão, liberou os caras para invadir, né? Cara, o Japão já ganhou que não é, naquela época não era tão bizarro assim, você pensar, porque o Japão é uma nação pacífica, um exército, acho que é diminuto, etc. e tal, mas naquela época o Japão era uma nação militar, super militar. Foi em 1905 isso, se eu não me engano. Eu lembrei aqui, só para encerrar também sobre esse documentário, a figura do Oliver Stone é meio estranha, né? Um tanto submissa, assim. Puxa-saco, cara. Ele é um puxa-saco, né? Uma coisa meio objeta. Agora, o que eu tava lembrando aqui, eu não sei se a gente vou falar, mas no primeiro... Acho que é no primeiro episódio, né? Que tem que ele pergunta pro Putin, o que você faz, né? Quando você tá num mau dia? E é machista, né? Super machista, né? Super machista. O que você faz quando você está no mau dia dele? Não tenho mau dias, eu não sou mulher. E ele falou isso associando, né, ao ciclo menstrual feminino. Sim. Ele falou,
praticamente mulheres a mulher oscilam fica assim porque tem e homens TPM. não. E homem não. Que o Só cara, para fechar, é para essa galera que a esquerda passa pano. tá, só para fechar pela 10ª vez o podcast aqui, ele tem sim por que ser paranoico, né? Porque quando você teve lá, se lembra o escudo antimísseis, que era para proteger os Estados Unidos? Aí eu não sei se é verdade, tá? Me desculpem, mas o Oliver Stone desenha, né? Aonde seria as bases desse escudo. Aí quando desenha no mapa, tudo tá em volta da Rússia, né? Ou seja, Mas até hoje os Estados Unidos têm míssil nuclear na Turquia, cara. Por que sim, os Estados Unidos nunca condena o que fazem na Turquia? Cara, eles têm míssil nuclear instalado lá, tem base militar. O jogo geopolítico é um jogo sujo, feio. Não é tão assim tão maniqueísta que nem a gente acha que é. Tem isso também, né? É um negócio que é jogado de formas que a gente nem pensa, a gente não sabe. Pouca coisa vem à tona, né? Na real. Então é meio que isso. Então, motivos para ser paranoico tem. Motivos para invadir a Ucrânia, aí já é outra coisa totalmente diferente. Ele invadiu uma democracia que não atacou ninguém, que está na paz, está na dela. Né? Até pouco tempo aí estava fazendo Eurocopa junto com a Polônia. Então, assim, era um caminho, né, que a gente pelo menos estava vendo, um caminho até para a Rússia isso é ruim, né? A economia já desabou em pouco tempo, o rublo caiu 25% em alguns dias. A Rússia era uma economia vibrante há pouco tempo. O Putin, grande mérito dele foi ter modernizado a economia russa, e agora ele está voltando para a idade da pedra com a economia. É o que vai. É o que. Quanto tempo a população russa vai aguentar em nome da glória do Império Russo, da glória, da recuperação de tudo isso, né? sei lá, né, cara? Um povo que passou pela Revolução de 1917, acho que muito tempo. Que ali também eles não tiveram muita melhora, não. Teve uma época de crescimento, prosperidade, né? Daí teve a Segunda Guerra Mundial. Esse pequeno período foi o suficiente para garantir apoio aos comunistas que tomaram o poder. E o pessoal vivia, não é que o pessoal vivia na prosperidade sob o jugo do czar, né? Era um país super pobre, país mais atrasado da Europa, inclusive. País rural, né? Os outros países já tinham feito a Revolução Industrial no século XIX e a Rússia ainda era um país rural. Vamos para as indicações, então? Então vamos. Alguém quer começar? Posso começar? Eu começo porque a minha é bem michuruquinha. Tá. É uma contraindicação assistir aquele filme Filha Perdida lá, que tem a Olivia Colman, sabe, como protagonista. Nossa, lá baseado na Helena Ferrante? Esse mesmo, né, cara? Ah, mas você é viu? louco, né? Não, mas veja, Olivia Colman é uma atriz que eu gosto muito, eu acompanho ela, né? Ela fez um monte de séries com o Ricky Gervais, adoro todas. Fez o da Rainha lá, pô, muito Sim. bom. Fez a Rainha lá, o filme, né, da Rainha também, acho incrível. Ô, Evandro, Peep Show. Hã? Fez Peep Show, um seriado maluco da Canal 4 Channel britânico. 4 britânico. É. Isso. E só que o filme é uma tragédia do começo ao fim, assim, a história de uma é idiota, assim, é idiota, é clichê, uma professora, uma intelectual vai passar as férias numa praia paradisíaca no Mediterrâneo. E lá ela não faz sentido, é só isso. Daí lá ela vê ela começa a pensar nas filhas dela. Pronto, acabou, esse é o filme. E aí ela rouba uma boneca. Cara, é idiota. Então não Então eu vejo. já vi o filme, porque eu vi o trailer, então eu já vi o filme. É isso aí. É idiota, tenta ser intelectual sem conseguir, é pretensioso, mas não consegue explicar qual seria a sua Você já pretensão. leu algum livro da Helena Ferrante, Evandro? Não. E você, Paulo? Eu tentei ler umas 2 vezes, mas nunca entendi esse hype. Não fui além da 5ª página, eu acho. Eu nem eu tentei, porque eu acho que eu vou ter essa tua reação. E, bem, deixa eu emendar as minhas aqui, daí a gente encerra com Por isso que a você. gente Jones precisa por isso que a que tá gente de precisa. volta, né? A gente não falou que o Jones está de volta. Não precisa falar, né? As pessoas têm olhos, né? É.
Olha, a minha indicação, assim, a primeira é... Paulo, só uma coisa, a gente precisa de uma mulher no programa, né, cara? Porque a mulher, sendo uma mulher, costuma ler Helena Ferrante e gostar, Pois né? é, também Ou eu acho. tô sendo Não, mas, machista ó, falar que mulheres leem Helena Ferrante e gostam. a minha, Todas as mulheres, não tô falando todas, né? a minha Deve mulher ter algum... assistiu até esse filme aí, diz que é insuportável, então também não acho Cara, que... mas a tua mulher não é parâmetro para nada, porque ontem a gente se encontrou e ela deu uma risada por uma piada tão ruim que eu fiz que eu acho que ela tem algum parafuso a menos. Daniela Siqueira, te amo. Vamos lá. A minha indicação é, na semana passada eu até falei aqui, né, de que eu tô vendo uns filmes, eu assinei o MGM novamente, eu tô vendo uns filmes e eu falei alguns filmes que têm um discurso progressista, abordam questões que hoje em dia são muito, né, claramente progressistas, mas não é de uma forma ostensiva, então aquilo não te agride, e eu acho que daí, nesse caso, os filmes ajudam muito, né? E Do daí eu que você está revi falando? Oi? Do que você está falando? Não Não, entendi. então, eu revi um clássico da Sessão da Tarde, que é com a Diane Keaton, que é O Presente de Grego. Vocês lembram desse filme? Não. Que, enfim, a Não. Diane Keaton ela é uma mulher, trabalha 80 horas por semana, só pensa em trabalho, super bem sucedida, e daí um primo lá na Inglaterra morre e deixa uma criança para ela. E daí ela sofre todo tipo de pressão, tem que pedir... Eu vou contar aqui spoilers. Tem que pedir demissão. De quando que é o filme? Oi? De quando que é o filme? Eu acho que é 85 ou 86. Acho que você pode contar spoiler de um filme de Acho que 85. sim. E Deu daí, tempo da assim, galera e o assistir. filme é muito legal, é uma historinha bem simples e mostra, né, e não é aquela coisa ostensiva, é aquela coisa propagandística mesmo. Mostra o drama da mulher, que é uma questão ali. Nossa, vou escolher a carreira ou não, vou escolher ficar com a menina? E que consequências que isso vai ter? No final das contas, ela acaba lá descobrindo um nicho, né, que são papinhas orgânicas para beber e acaba enriquecendo, acaba tendo sucesso profissional também, e ela que ela nem escolhe, acaba sendo obrigada a escolher a abandonar o trabalho e ficar com a criança. Mas é um filme bem legal de assistir para quem tá afim disso. E uma outra coisa que hoje até Quaresma eu quero indicar um livro, que é A Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão. Eu nem terminei de ler ainda, mas eu recomendo, assim, leia pelo menos as 10 primeiras páginas. É um negócio completamente arrebatador. Muito bem. Eu vou recomendar dois documentários que estão na Amazon. É o Citizen Kane, que é sobre a prisão do Khodorkovsky, do Mikhail Khodorkovsky, esse documentário explica o que é a Rússia desde a queda do comunismo, a ascensão dos oligarcas, a ascensão do Putin, quando o Putin trai, né, esses oligarcas, coloca alguns na prisão, outros são exilados, e o domínio do Putin sobre a Rússia. Então, é essencial para entender. E o outro tem é bem tosco, assim, esse Distinquei é um diretor bom, é aquele Alex Gibney, que é o cara do Jogo Sujo, enfim, ele fez grandes documentários, acho que alguns deles indicados ao Oscar e tal, então esse Citizen Kane é legal. Mas, embora eu acho que tome muito partido, não mostre as falhas do Khodorkovsky, né? Não deixa claro como ele conseguiu fazer algumas coisas, mas é bom, muito bom. E o outro é o Sistema Putin, The Putin System, também tem na Amazon, também tem lá é mais quadradão, tal, mas também conta a história, vale a pena assistir quem está querendo entender esse momento, saber quem são as pessoas envolvidas, os personagens, né? Porque a gente conhece tudo de história dos Estados Unidos, né? Conhece os presidentes, conhece quem fez isso, quem fez aquilo. A história russa já não da União Soviética, a Rússia não é tão fácil assim de conhecer os personagens, enfim, mas vale a pena assistir. Vão lá, tem depoimentos de bons jornalistas, é bem legal. E tá fácil, né? Tem ali na Amazon. Por último, só dois pedidos. Um, para o pessoal assinar a Gazeta do Povo, para a gente poder ter recursos para continuar fazendo aqui a nossa programação, contratar cada vez mais gente, fazer cada vez mais jornalismo, ter parceiros internacionais. Temos um enviado para a Ucrânia, né? O Luiz Cavagutti, que tem um programa aqui, Jogos de Guerra, na Gazeta do Povo.
né, aqui no canal, no YouTube, no site da Gazeta do Povo também, você tem lá uma coluna exclusiva nos finais de semana. Então, a gente precisa muito do apoio de cada vez mais dos assinantes para a gente conseguir ter uma cobertura de qualidade. E também, se você tiver algum nome feminino para recomendar, para vir aqui participar do bate-papo do Quarentena Coach com a gente, indica aí nos comentários que o Paulo vai avaliar com certeza, né? E se a gente não chamar aqui para participar, a culpa é do Paulo. Ok. Porque ele não quer. Isso. Tá bom? Então tá. Ele que Valeu, manda pessoal. no podcast. Qualquer reclamação é com ele. Exatamente. Então tá bom. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Falou. Tem que fazer assim, ó. Tem que fazer assim, ó. Tem que girar Tentar fazer bastante. assim, só não dá. Falou. Ih, Paulo, já se ferrou. Tchau.